todo mundo fez os exercícios, eu vi os que já estavam feitos, vou ver os outros depois. E eu fiz um também que vai ser a base da nossa aula de hoje, porque vou mostrar ele. Me parece que o Gabriel fez. Aula 03. E ele me dá uma lista de opções. Primeira opção, segunda opção, vou escolher, por exemplo, opção 2. Olha, ficou de Sim. E são todas assim, exceto a 7. Vou escolher a 7. Tchau. Pronto. Por que eu fiz isso? Eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês aqui no meu programa. Primeira coisa, fora que vocês já estão acostumados, né? É esse texto em verde. Tá vendo esse barra asterisco e no final asterisco barra? Isso é comentário. Comentário. O comentário o usuário não vê, não sabe que existe, não é compilado, não faz parte do seu executável. Mas qualquer outro programador que precise ler o seu código-fonte vai ver o comentário. Então você pode explicar, né? Explicar para o que você está fazendo, para que aquilo serve, né? De forma que, por exemplo, se o Moraes escreve um código-fonte e diz, Vanderlei, olha tal rotina lá para mim, vê se você descobre alguma coisa lá que eu não vi. Aí eu vou abrir e vejo os comentários dele. Aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo. Fica bem mais fácil de eu entender, né? Mais ou menos essa ideia. Às vezes até a gente mesmo esquece, né, por que colocou aquilo. Você coloca um comentário e serve para você lembrar depois. Então eu fiz aqui um monte de comentáriozinhos justamente para exemplificar isso. Depois eu vou deixar isso disponível também para vocês analisarem melhor, né? Mas o nosso código, primeira coisa que a gente tem é um while, um last de repetição, sem data para acabar, né? Um while true, um loop infinito aqui dentro. Quando ele entra no loop, a primeira coisa que ele faz é limpar a tela. Console.clear, ele só limpa a tela. E depois ele escreve as opções. Escolho uma das opções abaixo. Coloquei um espacinho em branco e coloquei as 7 opções. É importante você sempre lembrar que você não escreve um programa para você mesmo. Você escreve para outra pessoa, para um usuário que às vezes para ele não é tão óbvio aquilo como é para você. Então você tem que explicar bem o que está acontecendo, né? Aqui eu quero que você escolha isso, ali eu quero que você faça aquilo, né? Para que ele saiba o que fazer. Então a gente escreve isso aqui, a gente chama de menu, né? Um menu de opções para o usuário. E embaixo eu explico o que eu quero que ele faça. Digite um número, né, que represente a opção que você quer e tecle Enter. Aqui eu capturo a linha digitada na variável opção, né? Criei um string opção e mandei receber console.readline, para ele ler aquela linha que o usuário digitar. E a partir daqui eu verifico, através de ifs, né, o que foi que ele digitou. A primeira coisa que eu verifico é se é o 7, porque o 7 foi o que eu usei para ele sair. Se for 7, eu dou um break para ele sair do while. Se ele sair do while, ele vai cair aqui embaixo, onde eu coloquei esse comentário. Aqui termina o last de repetição, então ele vai cair para a próxima linha, né, que ele vai só escrever tchau e acabou o nosso programa. Se não, aí eu verifico. Se não, se opção 1, você escolheu a opção 1. Se não, se opção 2, você escolheu a opção 2, né? Até a opção 6. Né? Se ele escolheu uma inválida, por favor, escolha uma opção válida. Aparece essa mensagem. E depois que escreveu a opção que a pessoa escolheu, eu entro aqui, ó, dentro de mais um laço de repetição, um for, que faz de 10 a 50, ou seja, vai passar 40 vezes aqui dentro. Ele tem um bip, e no bip o que eu fiz? Eu coloquei um tempo de 100 milissegundos, né, para ele executar o bip, e a frequência eu fui mudando. Eu peguei o conteúdo da variável i, que começa em 10 e termina em 50, e multipliquei por 20. Essa é a minha frequência, por isso que o som muda. Ele fica crescente. Por quê? Porque eu mudei a frequência. Isso aqui... Não escutou? Depois eu rodo de novo, você vai ver. É um sonzinho, uma musiquinha que eu criei baseado no for aqui, né? Você pode usar a criatividade e fazer a música que quiser depois com isso aqui, mudando frequência e tempo. O bip muda a frequência e tempo. E você cria uma música do jeito que você quiser. Eu já vi gente escrever músicas bem complexas usando esses comandinhos. Né? Na época do Clipper, o pessoal fazia muito isso. Então, enquanto a gente estiver aqui no console, né, em aplicações do console, dá para se brincar um pouquinho com isso. Bom, por que eu coloquei isso aqui? Para a gente usar como exemplo o que a gente viu até agora de laços de repetição. No entanto, vocês notaram que as minhas opções do 1 até o 6,
elas são todas iguaizinhas, só muda isso aqui, ó. Né? Eu fiquei repetindo bastante código, né? Hoje o que a gente vai aprender é não ficar repetindo código. A gente vai aproveitar código. Aqui, por exemplo, ó, onde eu toco a musiquinha, em vez de eu tocar ela aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo esse comentário? Eu já deixei aqui para a gente aproveitar ela agora. Eu vou apagar esse comentário e ele vai passar a ter efeito. Né? Esse método eu escrevi fora do nosso método principal. Ó, esse aqui, ó, fecha o main, tá vendo? Fora do método principal eu criei um outro método, um void. O que significa void? Significa que ele não vai retornar valor nenhum. Ele só vai ser executado, mas não vai retornar nenhum valor. E o nome do meu método é tocar musiquinha. O que eu vou colocar aqui dentro? A mesma coisa de tocar musiquinha. Eu vou copiar o comentário também, só para ficar bonitinho, né? Mas a gente não precisa do comentário, né? Ele não é necessário para executar. E vou colar aqui dentro. Quando eu colar aqui dentro, ele não vai tocar a musiquinha em lugar nenhum, a menos que eu mande tocar a musiquinha. Como é que eu mando tocar a musiquinha? Eu chamo esse método, né? Ó, vamos usar isso aqui, ó. Tocar musiquinha. Tocar musiquinha. Ficou assim? É porque ele não é estático. Todos os nossos métodos aqui são estáticos, né? E esse aqui não. Deixa eu colocar ele estático também. Static void. Pronto, resolveu. Estático é que ele não muda, ele não precisa ser criado. Depois a gente vai estudar melhor sobre o que é estático e o que não é estático, mas por enquanto vamos só colocar ele como estático e vamos testar ver se ele vai continuar tocando a nossa musiquinha. Deixa eu compilar. Starting. Vamos lá, computador. Pronto, terminou. Vamos executar de novo o nosso programa. Vou escolher uma opção inválida. Escutou a musiquinha agora? Viu que ela vai variando, né? Vamos sair do programa e vamos voltar para lá. Bom, tocou a musiquinha do mesmo jeito que eu tocava antes. Só que agora, em vez dela só tá o código direto aqui, né, ela está fora. Qual que é a vantagem dela estar fora? Eu posso chamar ela em qualquer lugar que ela vai tocar de novo, sem eu ter que ficar escrevendo toda a musiquinha outra vez. A mesma coisa eu posso fazer com esses comandos aqui em cima. Né? Ó, se eu colocar tudo isso aqui dentro de um outro método, por exemplo, static void mensagem, e aqui dentro eu colocar uma daquelas mensagens, por exemplo, vamos pegar essa do 1 aqui, né? Vamos tirar o código daqui e colocar aqui na mensagem. Eu posso aqui só chamar mensagem e ele vai me dar essa mensagem. Se eu vier no 2 e apagar o conteúdo do 2 e escrever mensagem, também vai me mostrar aquela mensagem. Então eu não preciso escrever aquilo tudo de novo, uso o método. É claro que vocês já estão vendo, né, uma coisa que vai dar errado, mas não tem problema não, vocês aguentam. Olha só, vou escolher primeira opção, como era para ser mesmo. Se eu escolher 2, o que vai acontecer? Você escolheu a primeira opção, isso é verdade? Não é, né? Eu não escolhi a primeira, escolhi a segunda. Por que isso acontece? Porque no meu método, lá embaixo, no mensagem, eu só tenho informado primeira opção. Então, ao invés disso, eu vou usar esse outro aqui, que eu já deixei escrito também, para a gente ganhar tempo. Só faltou o estático aqui na frente, senão não vai funcionar. Estático. Que ele tem um parâmetro. O nome é opção, em vez de mensagem, que eu vou até apagar essa mensagem aqui, que a gente não vai usar ele mais.
E dentro dos parênteses do método, eu coloquei uma variávelzinha que eu vou passar como parâmetro depois. Né? E o nome é opção, o mesmo nome da nossa variável lá de cima. Coincidência, não precisa. Poderia ser qualquer nome que a gente quisesse. Então eu criei essa variável opção. O parâmetro que for passado aqui, ou seja, o valor que for informado aqui, eu colo ele aqui dentro. Ó. Você escolheu a opção mais essa variável que vai chegar aqui e o azinho opção. Então dessa forma, vou tirar o comentário aqui embaixo. Dessa forma eu posso usar esse método no lugar disso aqui. Qual que era o nome do método mesmo? Opção. Opção do método, né? E a variável. E aqui dentro, ó, quando eu abro, ó, ele até me sugere aqui na ajudinha, ó, string opção, é uma string. Eu posso passar direto aqui o número 1, ou eu posso escrever a própria variável opção aqui em cima, né? Que ela já tem isso. Se eu passar número 1 ou número 2, é a mesma coisa, né? Porque a gente já sabe que a variável opção já tem esse número lá. Vamos colocar aqui número 2. Nesse outro aqui, por exemplo, eu já vou fazer diferente, só para a gente comparar. No 3, eu vou passar a própria variável opção. Por que eu vou fazer isso? E eu posso só copiar e colar aqui para baixo e não preciso mudar nada. Vai ser tudo igual. Não é mesmo? Dessa forma, o que a gente vai fazendo com o nosso código-fonte? Ele vai encurtando, vai enxugando, vai ficando menor. Ainda dá para mudar muita coisa aqui. Né? Isso só, num primeiro momento, a gente já faz isso. Vamos ver o que acontece. O 1 e o 2 a gente colocou números fixos, né? Vamos chamar o 1. Apareceu a primeira opção como deveria. 2. Apareceu a segunda opção como deveria. A partir do 3 eu já não coloquei o número estático, eu coloquei a variável. Né? Vamos tentar o 3 e ver se aparece. Terceira opção, como deveria. Tranquilo aqui, né? Mesma coisa, 4, 5, vamos testar o 6. Olha lá, sexta opção. Tranquilo, né? Então, se nesse caso, usando só esse código de exemplo aqui, se nesse caso não vai fazer diferença a opção nesse laço de repetição aqui, dentro do if, então eu posso só verificar se o if está entre 1 e 6, né? Se não, eu coloco a mensagem de que a opção é inválida. Então bastava eu verificar, né? Colocar um monte de OR aqui, né? Um exemplo, né, do que eu poderia fazer. OR, opção igual a 2. Vamos colocar aqui rapidinho. 3, 4, 5. Vou colocar aqui embaixo para a gente poder continuar. 6. Se for de 1 a 6, o que eu vou colocar? Vou colocar para ele só chamar a opção correspondente à opção. Agora, se não, ele chama aquilo lá. Vamos ver se continua funcionando. Só por garantia. Vamos compilar. E rodar. Chamar de novo. Opção 1. Opção 1. 4. Opção 4. 9. Escolhe uma opção válida. 7. Tchau. Funcionou do mesmo jeito, não funcionou? Só que meu código ficou bem menor. Não é isso? Eu encurtei ele bastante. Olha só, daquilo tudo ficou bem menos. Então é isso. Isso é uma forma da gente reaproveitar aquilo que foi escrito. Nesse caso funciona assim. Pode ser que em outros casos não funcionasse também. A gente talvez tivesse que escrever mais código, né? E não dava para aproveitar tanto. Esse é um exemplo de uma das maneiras que dá para aproveitar para falar. Né? Se no lugar da quantidade de ou que colocou lá, de OR que colocou lá, eu colocar só a opção maior ou igual a 1, menor ou igual. E se não entrasse, funcionaria da mesma forma. Como a gente está tratando com string e não número, é meio complicado. Tem como sim, tem como, só que
Aí ele vai levar em conta o caractere na tabela ASCII, né? Aquela tabela de caracteres, né? 255 caracteres. Ele pode ser maior diferente do que seria um número. Por exemplo, 0, 1 é um número e 1 é outro número diferente quando se trata de string. Então isso dá diferença. 1, por exemplo, ele é maior do que 0,10, por exemplo. E na prática a gente sabe que 0,10 deveria ser maior, mas só que tem um zero na frente, aí ele considera que não é maior ou menor. Mas como a gente só tem um dígito em cada um, provavelmente daria certo também. Mas para resolver isso, a gente poderia também transformar numa variável inteira antes de fazer a comparação, aí daria certinho. Então é só uma questão de mudar um pouco o código, né? Aqui, por exemplo, todo esse menu que a gente monta aqui em cima, a gente também pode colocar dentro de um método. Vamos criar um outro método só para fazer mais um teste? Olha só. E aí fica mais encapsulado ainda o nosso código. Static void. Montar menu principal. E aqui dentro a gente copia e cola todo aquele menu do usuário, desde a hora que ele limpa a tela até o momento onde ele aparece a última mensagem aqui, né? A opção eu vou deixar lá. Vou chamar aqui montar menu principal e aqui embaixo a gente cola aquele código, de forma que se eu precisasse usar ele em outro momento que não fosse aqui, né, ele também poderia ser aproveitado. Vamos ver como ele vai se comportar, se a gente não errou nada. Olha lá, montou um menu de novo. A gente chama uma opção, quando terminar a musiquinha ele tem que montar novamente. Montou novamente. Então, funciona também. Entenderam bem essa parte de montar métodos? A gente pode colocar método em todo o nosso código-fonte, né? E aí a gente vai encurtando bastante e reaproveitando depois. Em qualquer momento que eu quiser chamar o menu principal novamente, a gente vai chamar outra vez. Essa parte de montagem de métodos, ela também tem mais uma característica. Eu também posso montar um que não seja void, né? Não seja nulo. Ele pode retornar alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, que o string opção vai ser igual ao meu método. E eu coloco isso aqui lá dentro. Quer ver? Vai ficar um pouco confuso só enquanto eu estou falando. Depois que eu escrever vai ficar fácil, ó. Eu ponho o readline aqui dentro do menu. Só que, em vez de eu voltar void, eu vou voltar string. E aqui embaixo eu coloco o comando return, para ele retornar uma string, que pode ser a minha string opção que eu acabei de ler. Ou então posso colocar direto return console.readline. Vou colocar assim para ficar mais claro, né? Aí aqui, dentro do nosso while, em vez de eu ler novamente a linha, o que eu faço? String opção vai ser igual montar menu principal. Eu vou até tirar esse comentário aqui, né? Porque agora ele ficou obsoleto. Dessa forma, o que eu estou dizendo? Que a variável opção que eu criei vai receber o conteúdo desse método aqui. Ó, notem que quando eu passo o mouse aqui, ajuda, já me informa que ele é um string, não é mais um void. Diferente do que acontece aqui no musiquinha, aqui é um void. Então eu sei que ele vai retornar de fato uma string. A string vai voltar aqui no retorno. Para isso eu só tive que substituir a palavra void pela string. Poderia, ao invés de ser uma string, ser um inteiro? Poderia. E poderia retornar um inteiro. Para isso, eu teria que converter aqui embaixo. Então, convert.toInt32 opção. Não é isso? Aí ele converteu para inteiro antes de devolver o resultado. Nesse caso, aqui a minha opção não pode mais ser string também, tem que ser um inteiro. E aqui eu posso fazer o que a Aline disse. Eu só verifico se é o 7, né? E se a opção é maior ou igual a 1, e, ao invés de OR, né? Agora a gente verifica e, se a opção
é menor ou igual a 6, que é o que interessa pra gente. E a gente só precisa disso agora. Aqui, a opção que eu tenho que passar nesse método, o parâmetro, tem que ser string e não mais inteiro. Só que a opção que eu tenho aqui, ela é inteiro. Então ele está me dizendo que está errado. Basta eu converter também. De numérico, a gente tem essa facilidade de só colocar o ponto toString, né, no C# e ele já converte pra gente. Fica mais fácil. Vamos ver como é que funciona. Mesma coisa que antes, só que dessa vez, né, de uma forma mais enxuta ainda do que a gente tinha feito antes. Número 7, sai. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida sobre montagem de método ou uso de retorno de método? Tranquilo, né? Então é isso, gente. Pode finalizar a gravação aí, Gabriel.